Rede doméstica. Essa aula é uma aula básica para discutir a respeito de configuração de protocolo IPv4 para redes domésticas ou pequenas redes de uma empresa. A agenda vai ser a introdução, protocolo IPv4, máscara de rede, redes privadas e redes públicas, redes básicas, gateway, DNS, DHCP e uma revisão a respeito desta aula de tudo que vai ser dado. Vamos começar. Hoje em dia, um equipamento sem rede é praticamente um equipamento sem utilidade. E antigamente, há bem pouco tempo atrás, inclusive, os equipamentos seriam que compõem uma rede seriam no máximo computadores, né? Seriam desktops. Aí depois, com o preço dos notebooks diminuindo bastante, os notebooks também começaram a entrar em redes de computadores. Antigamente eles vinham, os primeiros notebooks vinham inclusive sem placas de rede. Nós tínhamos que colocar as placas de rede, comprar placas de rede e inserir nos notebooks para conseguir fazer eles entrar na rede. Depois, não ter uma placa de rede é basicamente impensável em um notebook. E hoje em dia você vê vários equipamentos que já até vêm somente com placas de rede sem fio, nem placas de rede com fio não vem mais nos equipamentos, né? Então, um equipamento sem entrar numa rede, hoje em dia é praticamente um equipamento sem utilidade. A tecnologia de rede mais utilizada hoje é uma tecnologia chamada de rede Ethernet. Tá? Não vamos entrar em detalhes a respeito de outras possibilidades de rede que existem, mas basicamente o que nós trabalhamos hoje em dia vai ser a tecnologia Ethernet. E essa rede Ethernet é uma rede que pode ser utilizada tanto por meio de ligação com cabos quanto por meio de ligação sem fios. E a palavra para identificar um equipamento que conversa com a rede por meio sem fio é a palavra wireless. Wireless em inglês significa sem fios. Basicamente, todos os dispositivos que estiverem numa rede, eles devem conversar com o mesmo protocolo. E hoje em dia existe o protocolo mais utilizado em redes Ethernet é o protocolo IPv4. IPv4 significa IP versão 4. E não, esse 4 não é devido ao 4 números ou 4 bytes. Na verdade, esse número é devido à versão do protocolo. E é sobre ele que nós vamos conversar agora. O que é um protocolo? Um protocolo é um conjunto de codificações e características que devem ser conhecidas por todos os elementos que se comunicam. Entenda-se de elementos, pessoas que se comunicam, equipamentos que se comunicam, celulares que se comunicam, tudo que se comunica deve estar utilizando o mesmo protocolo. Então, um exemplo de protocolo, considerando então pessoas, por exemplo, seriam os idiomas. Os idiomas são um tipo de protocolo, né? Para que todas as pessoas se comuniquem, por exemplo, nós devemos estar utilizando todos o mesmo protocolo. Então, se nós estivermos conversando, por exemplo, com um surdo-mudo, nós devemos utilizar o protocolo, por exemplo, de Libras, que é aquele meio de comunicação através de gestos com a mão, né? Qual que é a necessidade? A necessidade é que tanto um lado quanto o outro lado da conversa, né, todos os que participam da conversa têm que conhecer o protocolo. Você conhecendo Libras, você estabelece um contato com um surdo mudo
E vamos conversar em libras? Vamos. Então, aí basta os dois começarem a fazer gestos utilizando os protocolos que a Libra tem e os dois vão se entender. Outro protocolo, por exemplo, você vai conversar com um chinês, você sabe português e inglês, e o chinês sabe chinês e inglês. Então, ambos decidem aí, vamos conversar em inglês. Você sabe inglês? Sim, eu sei. E você? Sim, eu sei inglês. Então, beleza. Vamos nos comunicar em inglês. Então, o protocolo definido é o protocolo idioma em inglês. E a partir daí, então, você consegue estabelecer uma comunicação. Então, o protocolo nada mais é do que um conjunto de codificações e características para troca de informações para que todos se entendam entre si. E o requisito básico é que todos conheçam o protocolo. E o protocolo IPv4, especificamente agora, falando de um conjunto de características em que os computadores conhecem previamente para que eles troquem informações entre si. Existe um protocolo IPv4. Na verdade, considerando aí um nível bem específico, o protocolo IPv4 não pode ser chamado de protocolo IPv4, porque ele na verdade é uma pilha de 7 protocolos, certo? Então, rigidamente pensando, você não pode considerar IPv4 como um protocolo. Na verdade, ele é uma pilha de protocolos. Ele é formado por 7 deles. Entre eles, nós podemos citar, por exemplo, o TCP é um protocolo, o UDP é outro protocolo, o ARP é outro protocolo. Então, alguns deles, ICMP, então eles todos se juntam, o conjunto de 7 de protocolos diferentes forma uma pilha de protocolos que chama IPv4. E o que é necessário para que eu consiga colocar dois dispositivos numa mesma rede? Basicamente, o mínimo que eu preciso é um endereço IP para cada um dos elementos dessa rede e uma máscara de rede. Com isso, eu já consigo estabelecer, no mínimo, uma rede local. E qual é a cara do protocolo IPv4? Bom, o protocolo IPv4 ele é um conjunto de 4 bytes separados por pontos, por 3 pontos entre eles. Então eu tenho um byte, um byte, um ponto, o terceiro byte, um ponto e o quarto byte. E estes bytes, como eles podem ser identificados? Um byte pode ser identificado de várias formas, através de números binários, através de hexadecimal, através de decimal. Então, a forma mais comum de nós encontrarmos um endereço IPv4 é pela utilização de 4 números inteiros. E com certeza, né, se nós estamos falando de bytes, eles vão ter valores entre 0 e 255, certo? Um byte não tem como ter valor acima de 255. Né? Um byte é um conjunto de 8 bits. Né? Então eu tenho 2 elevado a 8, 2 elevado a 8 é o número 256. E aí então seria de 1 a 256. E na verdade, como em informática você tem o padrão baseado em 0, né? O byte é baseado em 0, então seria de 0 a 255. E aí então eu tenho 256 possibilidades, considerando 0 a 255. Então é assim que o endereço IP é identificado, né? Com 4 bytes, sendo que o valor máximo que eu posso ter aqui é 255. E a máscara de rede? Vamos considerar agora por que existe a máscara de rede e como ela funciona. A máscara de rede, assim como o endereço IPv4, também é um conjunto de 4 bytes separados por pontos. Né? E eles servem para completar o endereço, identificando que parte do endereço identifica a rede e que parte do endereço identifica o host, ou seja, host ou o dispositivo. Né? Bom, deixa eu dar um exemplo. Considere que eu diga para vocês que eu moro no endereço 1234.
Olha, eu moro no endereço 1234. Onde eu tiver o número 1 na máscara, esse caractere vai identificar a rua do meu endereço. E onde eu tiver o número 0 na máscara, este caractere vai identificar o número da minha casa. Então, se eu digo que eu moro na rua 1234 e eu uso a máscara 1100, ou seja, 11, os dois primeiros números do endereço identificam a rua onde eu moro, 00, os dois segundos números identificam a casa onde eu moro. Então, se eu digo que eu moro no endereço 1234 com a máscara 1100, então significa que eu moro na rua 12, na casa 34. Veja que sem mudar o endereço continua 1234, mas se eu mudar a máscara, se eu disser que a máscara então é 1000, então aí com o mesmo endereço eu mudei de casa totalmente, ou seja, eu passei a morar na rua 1, na casa 234. Então, no caso de redes básicas, então, vamos agora considerar o endereço IP. Né? Eu não vou usar 1 e 0 nesse momento, eu vou usar ou o 255 ou o 0, certo? Ou eu tenho então três possibilidades, ou eu tenho a máscara 255000, ou eu tenho a máscara 255-255-00, ou a terceira possibilidade é eu tendo três números 255, né? 255, 255, 255 e 0. Né? São essas as três possibilidades nas redes básicas, né? De máscaras, três possibilidades de máscara nas redes básicas. Então, para que dois dispositivos estejam trocando dados, todos devem ter bytes de rede iguais e bytes de host diferentes. Ou seja, você tem que morar na mesma rua, porém em casas distintas, né? Então, ou seja, a parte de rede do seu endereço obrigatoriamente tem que ser igual e a parte de host do seu endereço obrigatoriamente tem que ser diferente. Vamos mostrar isso visualmente, né? Então vamos considerar a primeira possibilidade de máscara, que é a máscara 255000. Né? Então, nesse primeiro caso, o primeiro byte identifica a rede, certo? Que é o 255, como eu só tenho uma vez o número 255 na máscara, significa que o primeiro byte identifica a rede. E, obrigatoriamente, os três demais bytes vão identificar o host. Né? Então, o primeiro byte identifica a rede, o segundo, o terceiro e o quarto byte identificam o nó da rede, o host da rede, né? Seria o computador. Então vamos desenhar isso aqui. Onde eu tenho vermelho, essa parte do endereço, pegando o endereço 10001, né? Essa parte do endereço, ou seja, somente o 10 identifica a rede. O 001 identifica o dispositivo de rede. Quem que me diz isso? A máscara. Então, eu tenho qual é a rede deste endereço? A rede é a rede 10. E o nó desse endereço, ou o host desse endereço? O host é o 001. Vamos pegar o segundo exemplo de máscara de rede. Agora vamos considerar uma máscara 255-255-00. Então, nesse caso, o primeiro e o segundo bytes vão identificar a rede e o terceiro e o quarto byte vão identificar o nó. Certo? Vamos considerar então, lembre-se, eu posso considerar aqui qualquer número de 0 a 255 no endereço. Né? Então, eu peguei um endereço aqui aleatório, 162.231.19.1 e vou colocar a máscara 255.255.00. Então, qual é a rede? Bom, a rede é
o que está em vermelho, ou seja, a rede é o que a máscara identifica como 255. Então, se são os dois primeiros números que são marcados como 255 pela máscara, os dois primeiros números, né, ou os dois primeiros bytes, é que são identificadores de rede. Já os números identificados pela máscara como sendo 0, né, o número 19 e o número 1, né, o octeto 19 e o octeto 1, essa parte aqui do endereço é o nó. Então, aqui já neste caso eu tenho uma rede 162.231 e o nó 19.1. E a terceira possibilidade, vamos pegar a máscara aqui 255.255.255.0. Então, nesse caso, primeiro, segundo e o terceiro byte identificam a rede e somente o quarto byte identifica o nó, certo? Considerando então agora o endereço 162.231.19.1 com a máscara com 3255, né? Eu vou ter este desenho, ou seja, já agora que os três primeiros octetos, né, ou os três primeiros bytes identificando a rede e somente o último byte identificando o nó, né? Então, nesse caso aqui, qual é a rede nesse caso? A rede é a rede 162.231.19. E qual é o host? O host é 1. E qual a necessidade, então, de eu ter redes privadas e redes públicas? Tá? Basicamente, duas redes, para elas se comunicarem, elas têm que ser diferentes. Se eu tiver duas redes iguais em lugares diferentes, eu não consigo fazer com que ambas se comuniquem. Aí existem alguns subterfúgios utilizando equipamentos específicos para isso, mas eu não consigo fazer duas redes com a mesma numeração, duas redes diferentes com a mesma numeração se comunicarem, a não ser utilizando aí alguns subterfúgios, né? Mas basicamente isso não vai acontecer. Então, por isso, você não pode utilizar faixas de IP público em redes de empresas. Por isso foram criados faixas de IP de redes privadas, para que você consiga instalar equipamentos e que esses equipamentos consigam utilizar a internet de uma forma completa, sem a perda de nenhum endereço de acesso, né? Então, jamais uma faixa de IP pública deve ser utilizada em uma rede privada e jamais uma rede privada pode utilizar uma faixa de IP público. Então, para isso, existem faixas de IP que são reservadas para serem usadas somente em redes privadas. E são basicamente três faixas de rede. O que a gente chama faixa de classe A é especificamente a rede 10.0.0.0 com a máscara 255.0.0.0, certo? Essa rede suporta até 16 milhões de hosts na mesma rede, ou seja, eu posso ter 16 milhões de celulares, desktops, notebooks, qualquer tipo de equipamento que tenha IP, né, antenas, na mesma rede, desde que eu utilize a rede 10.0.0.0 com a máscara 255.0.0.0. Existe também a faixa de classe B, e aí então nós estamos falando que você deve utilizar a 169.254.0.0 com a máscara 255.255.0.0. E aí essa já suporta até 65 mil equipamentos na mesma rede, tá? Veja que aí já é uma diferença. Só de você perder o terceiro byte, o segundo byte aqui, você modifica de 16 milhões para 65 mil equipamentos na rede. Mas já é uma rede bem grande, 65 mil. E a faixa de rede C, a faixa de classe C, que também é uma faixa 192.168.0.0, que também tem a máscara 255.255.0.0. Ela também suporta 65 mil hosts na mesma rede. Então são as três
faixas reservadas para redes públicas. Então, sempre que você tiver uma rede pública, tome o seu cuidado de utilizar essas redes com essas numerações. Dessa forma, você vai estar garantindo que você não vai ter rede pública que você não consiga acessar, que o seu cliente não consiga acessar. Então vamos dar uma olhada agora, com todo esse conhecimento que a gente viu anteriormente, como que nós devemos nos comportar numa rede básica. Então, suponhamos que eu vá considerar o uso da rede 192.168.0.0, né? Então eu vou colocar aqui 192.168.1 e x com a máscara 255.255.255.0. Ou seja, eu estou dizendo aqui, eu escolhi que os 3 primeiros bytes vão identificar a rede e somente o último byte vai identificar a host. Essa é uma das redes mais utilizadas. Veja que aqui eu posso utilizar 0, 1, 2, 3, 4, até de 0 a 255. Vamos considerar assim, né? Eu tenho essa possibilidade. É claro que o 255 eu não posso usar, mas aí é uma outra aula. Mas, então eu posso usar 192.168.0, 192.168.1 e assim por diante. Né? E a máscara 255.255.255.0. Então, o primeiro equipamento que vamos considerar uma antena Wi-Fi, certo? Eu vou colocar nele 192.168.1 para que o celular obrigatoriamente converse com a antena, né? A parte de rede obrigatoriamente tem que ser igual, ou seja, 192.168.1, e a parte de host obrigatoriamente tem que ser diferente, ou seja, aqui nós usamos o 1, aqui nós usamos o 2, aí eu vou ligar uma impressora Wi-Fi aqui também, ou mesmo uma impressora com cabo, né? Mas eu vou colocar o mesmo inicial de rede e obrigatoriamente o quarto octeto diferente. E aí eu vou colocar um tablet também nessa rede, né? Ou seja, igualei o número de rede e modifiquei o número de host. E um desktop com a mesma rede e com host diferente. Então, dessa forma eu tenho certeza que esses equipamentos vão poder se conversar com uma rede básica. Ok? Então, é assim que nós podemos utilizar o endereço IPv4, né, utilizando sempre o endereço em uma máscara, né, para criar uma rede doméstica básica. E quando eu quiser que todos esses equipamentos de rede se comuniquem com a internet, então a internet também é uma outra rede. Então, obrigatoriamente, né, eu vou ter que ter um equipamento roteador. O que é o equipamento roteador? O roteador é o equipamento que liga duas redes. É o que controla o tráfego, permitindo com que uma rede converse com outra rede. Né? Então, por isso que a gente tem roteadores Wi-Fi, por exemplo. São roteadores que trazem acesso à internet para a nossa rede doméstica. Né? E o que é o roteador Wi-Fi? É a porta de saída da rede. E a porta de saída da rede é conhecido como gateway. A palavra gateway, então, quando eu configuro um gateway, eu estou configurando o equipamento que todos os equipamentos de rede da minha rede devem procurar quando querem acessar a internet. Ou seja, se eu estiver aqui no desktop, qual equipamento o desktop tem que procurar para acessar a internet? É a impressora? Não, não é a impressora. A internet não está ligada na minha rede a partir da impressora. A internet não está ligada na minha rede a partir do tablet. A internet está ligada na minha rede a partir da antena Wi-Fi. Então, quem é o gateway desta rede? O gateway desta rede é o equipamento que é utilizado para levar as informações para fora ou trazer as informações de fora para dentro, ou seja, o equipamento que se comunica com outra rede. Então, nesse caso, o gateway
é o IP do equipamento Wi-Fi. Ele sim, assim que eu configurar o gateway em todos os outros equipamentos, a partir desse momento eu passo a ter acesso à internet. Então, quem é o gateway desta rede desenhada? É o 192.168.1.1, certo? Assim que eu configuro o gateway em todos os equipamentos, eu consigo acessar a internet com todos os equipamentos. Mas vejam só, e se eu quero proteger um equipamento? Eu não quero que um equipamento acesse a internet, porém eu quero que ele preste serviço à minha rede. Eu simplesmente não configuro o gateway, certo? Então veja bem, o meu desktop tem acesso à internet? Tem, porque ele tem um IP de rede, ou seja, com esse IP aqui, ele consegue conversar com o roteador? Consegue. Pela minha rede interna, ele consegue conversar com o roteador. E ele tem um gateway, ou seja, se eu pedir o acesso ao Facebook aqui, eu vou conseguir acessar o Facebook? Sim, vai, porque você conhece, este equipamento, na verdade, conhece qual é a porta de saída, qual é o caminho, né? Caminho em inglês, way, e o gate significa portão, então é o portão de caminho, né? O caminho do portão. O portão é o que te leva para o mundo exterior, né? Então, aqui, ó, como eu tenho configurado o portão, ele sabe onde está o portão, então ele sabe sair. Se eu não ensinar a impressora a sair, ó, ela vai conversar com a rede interna, porém ela não vai conseguir acessar a internet. Então, uma das formas de eu bloquear o acesso da internet a um dispositivo é simplesmente configuro o IP, configuro a máscara, porém eu não configuro o gateway. Quando eu não configuro o gateway, pronto, eu já não tem como este equipamento saber qual é a porta de saída para a internet. Então este equipamento fica sem internet ou sem se comunicar com outra rede. E o serviço DNS? Então, o serviço DNS é um serviço comparável à lista telefônica. Ninguém é capaz de decorar todos os números de telefone de uma cidade, ou pouquíssima gente é capaz de fazer isso, né? Então, como é uma exceção, vamos considerar que ninguém é capaz. E o DNS também, você conhece o nome das empresas, você conhece o nome dos sites que você acessa, mas você não decora os IPs de todos esses sites. Dessa forma, é assim que funciona o DNS. Ele, a partir de um nome, ele consegue identificar o IP, então ele consegue rotear as informações para que dois equipamentos troquem dados, né? Então você nunca procura um nome, né? Você procura por um nome para pegar o número de telefone, né? Então basicamente os servidores DNS recebem um nome e respondem um IP. Sem o servidor de DNS, você até pode navegar pela internet. Você obrigatoriamente precisa de servidores DNS configurados no seu equipamento para navegar na internet? Não, você não precisa obrigatoriamente. Porém, você sem o servidor de DNS, você só navega por IPs. Você não consegue navegar por nomes, né? E aí então a gente pode configurar vários servidores de DNS, mas basicamente vamos citar aqui o DNS do Google 8888 e 8844, ou seja, é o DNS primário do Google e o DNS secundário do Google, né? E ele também é importantíssimo que você configure o DNS para que o equipamento consiga navegar utilizando nomes na internet. Bom, e o DHCP? Vamos agora ao serviço DHCP. O serviço DHCP é um serviço pelo qual as configurações de rede são automaticamente distribuídas para os dispositivos de uma rede. Ou seja,
as configurações que um servidor DHCP entrega para os equipamentos podem ser endereço IP, a máscara de rede, o gateway, o DNS primário, o DNS secundário e o servidor Wins. O que isso significa? Significa que se você não tiver um serviço DHCP na sua rede, todo o equipamento precisa ser manualmente configurado. Você precisa de uma pessoa que tenha conhecimento, ir até o equipamento e colocar o endereço IP nesse equipamento, colocar uma máscara de rede, definir o gateway, definir o DNS primário, definir o DNS secundário e, opcionalmente, aí também, dependendo do servidor, se a gente estiver conversando a respeito de servidores Linux, a gente também vai precisar obrigatoriamente definir qual é o servidor Wins. Então, se torna quase que inviável. Vamos supor, você tem um hotspot num aeroporto, então todo mundo que quer usar a rede Wi-Fi do aeroporto deveriam ter técnicos no saguão. Você quer acessar a internet aqui do aeroporto? Então dá aqui o seu celular que eu vou configurar ele para você, ou seja, é inviável, né? Então para isso é que serve o serviço DHCP. Você pode configurar o serviço DHCP na rede, sem fio principalmente, é o mais utilizado nas redes domésticas ou nas pequenas redes empresariais, né? Todos os APs, né, os Access Points, tem configuração de serviço DHCP, então você coloca lá o IP, a rede, o DNS, que devem ser emprestados aos equipamentos. Então, basicamente, quando esses equipamentos entram na sua rede sem fio, eles recebem informações do servidor DHCP e a partir dessas informações eles conseguem entrar numa rede e fazer uso dessa rede. Então, para isso é que funciona o serviço DHCP. Então, o que nós vimos aqui hoje? Nós vimos o que é um protocolo e que o protocolo, na verdade, o protocolo IPv4, na verdade, é uma pilha de protocolos, não é um protocolo especificamente, e o número 4 não é porque ele tem 4 bytes, mas por coincidência ele é a quarta versão, então é IP versão 4, então por isso é IPv4. O IPv4 é grafado, né, utilizando 4 bytes, ou seja, ele é escrito utilizando 4 bytes. A máscara de rede serve para identificar quais desses 4 bytes vão identificar a rede e quais desses 4 bytes vão identificar o host. Nós vimos que nós devemos utilizar faixas de rede privadas nas nossas redes domésticas ou nas nossas redes empresariais para que nós não tenhamos problemas de acessar a internet. E uma rede básica, todos os dispositivos devem ter obrigatoriamente a mesma máscara, a mesma rede e o mesmo gateway e os mesmos DNS. E os endereços IPs como um todo devem ser únicos, ou seja, todos têm que ter a mesma rede, porém os hosts obrigatoriamente devem ser diferentes. Se você colocar IPs iguais em dois equipamentos da mesma rede, você vai obrigatoriamente ter problemas de comunicação entre esses dois equipamentos e também com esses dois equipamentos. Normalmente os equipamentos vão dar a mensagem de que está havendo conflito de IPs, né? Então aí você já vai entender que existe alguém utilizando o mesmo IP que foi configurado em outro equipamento. Ok? O outro ponto de revisão: gateway é a configuração que indica qual dispositivo de rede é utilizado para que a internet seja acessada, né? Então, ou seja, quem é o gateway de uma rede doméstica? Geralmente o gateway de uma rede doméstica é o roteador da operadora, ou então é o equipamento wireless. Se quiser que um dispositivo esteja na rede, mas não acesse a internet, como é que eu faço? Basicamente, eu deixo a configuração de gateway em branco.
Então, obrigatoriamente, esse equipamento vai estar só na rede doméstica. Como ele não tem gateway configurado, ele não sabe sair da rede doméstica, então ele vai estar somente circunscrito à rede doméstica. E os servidores DNS, para que eles servem? Bom, os servidores DNS são os servidores responsáveis por resolver nomes para IPs, ou seja, quando você digita www, o nome de uma empresa, quem pega esse nome, transforma no IP e a partir daí você sabe qual é o servidor que você deve acessar, é um servidor de DNS. Por isso que é essencial que o DNS esteja configurado. E o serviço DHCP? O serviço DHCP é um serviço de distribuição de configurações de rede. E ele é muito comum ser ativado principalmente nos roteadores wireless. Ok? Então, fechando aqui a agenda, nós discutimos a respeito da introdução de redes, discutimos o protocolo IPv4, máscara de redes, redes privadas e redes públicas, redes básicas, vimos o que são gateways, vimos o que é o serviço DNS, o que é o serviço DHCP e fizemos uma revisão. Ok? Muito obrigado e até uma próxima aula. Até mais.